Mourão, você que é da maçonaria, com 80% do judiciário você falou que resolvia aqui democraticamente, eu falei que não resolve. Aliás, você tinha falado que na Venezuela resolvia, né? Aqui nas proximidades aqui, vocês vão ver que em 2019, 2020, vocês aqui jogando jogo paralelo, do PowerPoint da Lava Jato, conforme eu tinha feito, né? Aqui na casa de Capitão Guimarães e Marcelo Tucão, a máfia, que é ex-militar também, igual o presidente Bolsonaro. Processo da telefonia, número 080 2688 03 2028 19 0031, por não ter me dado os relatórios sobre os meus telefonemas. E quando os bombeiros me retirou da casa em Cafubá, eu vim morar em Itaipuaçu. Mas isso tudo estava armado para abortar tudo que vinha acontecendo do paralelo da Lava Jato. E a telefonia falou que não tinha cabeamento para a minha área, em Itaipuaçu, fazendo eu perder todas as minhas provas de ligações com as instituições. E devemos destacar também que minha linha tinha passado para Embratel, sem minha autorização, conforme anexo. Isso aqui é serviço federal, você conhece muito bem. Devemos também frisar que mesmo com o telefone desligado, eles podem ouvir o que eu falo. É me rastreando. Crime federal desde 2013, que é o paralelo da Lava Jato, né? Processo contra o Ministério Público, número 000 50 26 80 2028 19 031. Até o presente momento não foram citados. Que tem que do idoso lá, não fizeram porra nenhuma, minha avó morreu e daí por diante. Processo contra a Defensoria, número 0004 49 42 79 2028 19 0031. O juiz deu como improcedente. Agora no processo, o promotor informou que a Corregedoria da Defensoria não entregou algumas cópias, a pedido da advogada, devido estar em segredo de justiça, até documento negado pelo advogado, conforme delegação 81 e a porra toda. Devemos relatar que em 2019, com o presidente Bolsonaro, com vocês aí, os advogados Esdra e Júlia saíram do processo de exclusão do sócio em 11/2 de 2019, logo depois que vocês entraram, ano passado, em fevereiro, com prazo para recursos em 15/2 de 2019, prejudicando o direito de defesa do autor nas ações, me prejudicando, conforme anexo. Logo em seguida, ele foi procurar a Defensoria Mariana, porque já não funciona desde 2013 devido à máfia. Capitão Guimarães e Marcelo Tucão. É o mais provável. Tá vendo aí logo depois que vocês entraram? Logo em seguida, ele foi procurar a Defensora Mariana, em 13/2 de 2019. A mesma não quis atender, mesmo o autor possuindo o documento do Corregedor-Geral, para ser atendido em Niterói, conforme anexo. Depois eu vou fazer um trocinho bonitinho, vou explicar certinho, 2013 até 2021. Defensor Jorge da segunda instância, que estava marcado atendimento para dia 26/2 de 2019, quando Robson foi ao local e o defensor ficou doente. Mesma história dos políticos, quando são pegos na corrupção. Então foi marcado outro atendimento, depois do prazo do recurso, no dia 15/3 de 2019. E mesmo assim o defensor avisou que não faria o recurso, visto já ter expirado o prazo, informando o autor que o mesmo deveria fazer reclamações sobre o advogado junto à OAB. Ressaltamos que nessa época, o julgamento da cúpula do bicho, Capitão Guimarães, ex-militar, Turcão e Eniso, conhecido como os decanos, igual o STF, do Rio de Janeiro, presidente Bolsonaro, você conhece muito bem, foi adiado a pedido do revisor. E por coincidência, o presidente da OAB não revelou quem pagou os honorários dos advogados do Adélio Bispo, após esfaquear o presidente Bolsonaro. E eu no meio do jogo eu não consigo resolver, hein? E vocês brincando, tá todo mundo brincando, achando que isso é brincadeira. Muita educação, né? Dá pra ver pelo STF, né? Destacamos que o Ministério Público de Maricá marcou atendimento com Robson sobre a questão do ocorrido em 2012. E nesse mesmo dia o STJ soltou o ex-presidente Temer, do MDB. E como já sabido, o Capitão Guimarães, ex-militar, tem ligação com o MDB, os militares vermelhos, sabe como é que é, né? E Marcelo Turcão, os militares da esquerda. E o Marcelo Turcão com o PT. E esclarecemos que a Lava Jato foi criada para combater a corrupção do MDB, PT e PP. E Marcelo Turcão joga junto com o Capitão Guimarães, e são conhecidos como os decanos, além de Anísio. E frisamos que a prefeitura de Maricá pertence ao PT. E esses dois moram nas proximidades de Maricá, cerca de meia hora. Casinha deles também, né?
Maricá, São Gonçalo, Friburgo, Teresópolis, isso é tudo casa deles. Macaé, lá onde que tem o procedimento dos petróleos, né? Após a reclamação da Defensoria Mariana, a Corregedoria da Defensoria pede ao autor que procure novamente o defensor Marco em Penotiba, em 10/4/2019. Exatamente o primeiro defensor que causou todo o transtorno logo após Regis Lula sair em 2019. Com o presidente Bolsonaro no poder. E ainda debochando na minha cara, dizendo que se eu quisesse procurasse a OAB e fizesse reclamação dos mesmos. A mesma coisa que o defensor Jorge da segunda instância tinha falado. E devemos lembrar que aconteceu a mesma coisa quando a advogada Érica e Karina tinham saído dos processos, pois devemos destacar que então, que estão querendo transparecer que após a entrada do presidente Bolsonaro junto, General Mourão da maçonaria, mostrar para o mundo que a democracia no Brasil funciona. E não esclarecer os fatos ocorridos diante de farta documentação do jogo político desde 2013. Até hoje, com essa organização criminosa instalada nas instituições. Podemos também relatar que sua advogada atual, Clarissa, em 14/5/2020, olha só vocês aí, legalzinho, bonitinho jogando, Niterói, informamos ao autor a improcedência da ação do escritório moço, que se baseou na sentença do processo de exclusão do sócio, aonde tinha me informado que para tentar desfazer a sentença do escritório moço, precisaria antes desfazer a de exclusão dos sócios, por meio de uma ação rescisória, com base no artigo 966 do CC, conforme anexo. E desce lá na Constituição lá dele, do CC, não sei o que é. Beleza? No mesmo dia, o presidente Bolsonaro promulga a medida promisória 966, conforme anexo. Não sei nem qual foi essa medida que queriam promulgar, mas eu não tinha como dar andamento. Mencionamos também que no dia 28/6, olha aqui está enquadrado. No dia 28/9/2020, a advogada atual envia um e-mail com o seguinte assunto: diante da dificuldade em prosseguir com o trabalho do senhor, não entender o que eu envio e não chegarmos a uma conclusão em nenhum acordo, então decidi não fazer as 4 ações que faltam, pois somente vai trabalhar apenas nas que estão em andamento, que não foi o acordo acordado. Tudo bem, não tem problema. Conforme anexo. Frisamos que o mesmo dia, em decorrência do paralelo da Lava Jato, que vem acontecendo com Robson desde 2013, destacamos que a Rede Globo era a peça principal da Lava Jato e o juiz Bretas afasta sigilos de 37 advogados e 35 escritórios suspeitos de corrupção. Tá vendo aí? Conforme anexo. Aí olha só agora, continua a sequência. Um dia depois, PGR arquiva apuração preliminar sobre Bolsonaro, Flávio e Eduardo. Conforme anexo. 2 dias depois, o ex-advogado de Bolsonaro vira réu por peculato, lavagem de dinheiro. Então, está mais do que comprovado que o paralelo da Lava Jato vem ocorrendo pelo menos até o dia 30/9/2020. Deixamos claro que não conseguia advogado em Niterói, devido à nata do colarinho branco do Brasil, Capitão Guimarães, ex-militar, igual ao Bolsonaro, que é ex-militar também, e Marcelo Turcão. Perfeito? Tem alguma coisa errada? Também devemos destacar que a advogada Clarissa, junto com Robson, estava elaborando um processo para dar entrada contra a União desde 2008 2020, perante o que ele vem passando desde 2013, sobre o paralelo da Lava Jato, conforme nós estamos indo para 2021, isso é desde 2013. Hein? Frisamos que antes da advogada Clarissa em não querer dar mais andamento nos 4 processos que faltavam em 28/9/2020, eu estava montando um processo contra a União desde 8 de 2020. E nessa época, o presidente Bolsonaro começou a falar em processar a Rede Globo, mandando mais direto para mim. Eu sei que você estava mandando mais direto para mim, mas tranquilo, Bolsonaro. Mas aqui todo mundo que fez o que fez tem que responder pelo seus atos. Até porque você está aí em decorrência de toda essa situação. Rio de Janeiro, sabe como é que é, né? Você é capitão, você é ex-militar. Mas depois que não processaram a União, sim a Rede Globo, que eu iria fazer também.
mas depois que processaram a União. Mas em decorrência da advogada Clarissa atual não querer dar continuidade, eu não tenho como seguir com esses processos perante a injustiça feita contra a minha pessoa desde 2013, que pelo meu ponto de vista é crime federal. Sabe o que é crime federal? Aí tá lá o OEA jogando junto. Destacamos que diante dos fatos a intenção do governo é que os processos contra o Estado, como Defensoria, Delegacia, Bombeiro e Ministério Público, seja dado como imprecedente ou perca a causa, ou então o que seja discutido em instância superior, prejudicando toda a minha vida. O tempo que leva por uma causa superior para que a verdade dos fatos nunca seja esclarecida ao público e que o mundo não saiba que as instituições do Brasil não funcionam. Aliás, funciona, mas funciona pra máfia. Sabe como é que é, né? Aliás, país comunista, não instituição nenhuma funciona, né? Perfeito? Continuo no aguardo.